Sabe aquele livro que você alterna entre o riso e o estranhamento? Aquele livro que às vezes você ri de nervoso e às vezes você se choca com algumas coisas que acontecem ou com alguns detalhes que são revelados. Se você gosta de livro assim, eu tenho um livro para te indicar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar sobre um livro muito legal, um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos, que é A Tirania das Moscas, da escritora Elaine Vilar Madruga, que saiu pela Instante. Gente, olha essa capa. A Instante ela vem arrasando nas edições, vem arrasando nas capas. Você já compra o livro, né? Você já consegue consumir o livro a partir da capa, da diagramação, de todo esse trabalho gráfico, que é muito importante também, né? Tem que ser confortável, gostoso de ler. A escritora é cubana, mas o livro foi publicado originalmente na Espanha, em 2022. E no mesmo ano, 2022, a Instante já lançou no Brasil com tradução da Carla Fortino. A Tirania das Moscas, pessoal, é um livro que, no meu entender, na minha leitura, ele alterna muito entre uma narrativa distópica, ao mesmo tempo um quê de realismo mágico e às vezes uma coisa meio fabular, sabe? Então, assim, é um livro interessantíssimo que a gente vai conhecer as entranhas não só de um país, mas de uma família completamente disfuncional. É sério, gente, as coisas que acontecem com alguns personagens dessa família, na verdade todos eles, assim, às vezes são de escandalizar e de você rir e ao mesmo tempo falar assim, caramba, não é possível, olha que coisa maluca. A história, pessoal, se passa num país quente, imagino que seja um país tropical, um local infestado por moscas. A questão das moscas aqui, ela vai ter uma relação muito forte dentro do simbólico aqui que a narrativa quer construir. E a família que a gente vê aqui, onde nós temos um pai, uma mãe e 3 filhos, esse pai, que é um general que tem várias medalhas de conquistas, de apoio ao general, né, do país onde eles moram. Ele é uma das principais pessoas do governo, ele é um braço direito desse ditador que é chamado de Bigode, o Grande Bigode, que tem uma relação muito próxima, muito intrínseca com toda a família, inclusive com a filha mais velha desse general, que se chama Cassandra. É uma relação assim bastante bizarra em alguns momentos, até tem tons assim de uma sugestão de um certo abuso de menores, uma própria pedofilia. Mas tudo começa a ruir nessa família, gente, que já vinha apresentando, é claro, vários problemas, mas começa a ruir quando integrantes dessa família, parentes, se eu não me engano é o irmão desse general aí, né? São os tios das crianças, eles se envolvem num plano de conspiração. E é meio que essa família é colocada no mesmo pacote, no mesmo limbo, e esse general que adora ostentar suas medalhas acaba perdendo o seu cargo privilegiado no governo e é meio que visto não só pelo governo, mas por toda a sociedade daquele país como traidores. O livro é dividido em 3 grandes partes e essas partes são subdivididas em outros capítulos. E os nomes dessas 3 partes são os nomes dos 3 filhos, que são Cassandra, Caleb e Cália, ou Cália, não sei agora. Isso não significa que os capítulos falem necessariamente sobre eles ou apenas pelo ponto de vista deles. Existe uma mudança de foco narrativo, às vezes são só diálogos, né, como se fosse um gênero dramático. Às vezes você tem um narrador em terceira pessoa, às vezes em primeira. Então esse olhar para a narrativa ele é muito dinâmico. A Cassandra, digamos que ela tem assim um ímpetos sexuais, ou para ser mais leve, uma libido muito, como eu posso dizer, não sei se desenvolvida, mas à flor da pele. E isso vai marcar um pouco a sua relação com a família e às vezes alguns escândalos, inclusive, em relação à própria família. O Caleb também tem coisas impulsivas, né? Uma coisa muito, muito dele, que é uma relação com alguns animais e tortura, etc. E a Cália
É uma menina que não desenvolve linguagem, pelo menos não linguagem verbal, ela não fala, mas ela é uma exímia desenhista, ela pinta em folhas em branco, em cadernos, no chão, com giz, com canetas, com coisas de várias cores, e ela é muito boa desenhista. Ela pinta e colore tudo muito bem, ou seja, ela tem um talento quase que de uma pessoa superdotada, porque uma criança naquela idade que ela tem não teria normalmente assim uma capacidade para desenvolver obras tão boas quanto ela desenvolve. A mãe é uma pessoa bastante apagada, uma mulher que não tem voz e que acabou casando com esse soldado, com esse militar que faz parte desse governo para ter uma condição melhor de família, mas ela nem é uma mulher que nem queria muito ser mãe, não tem uma relação com maternidade. É uma pessoa que parece que ela é terapeuta, mas ela rompe com os preceitos da terapia porque ela quer ser terapeuta dos próprios filhos, do próprio marido, que é uma coisa que assim é impensável no mundo normal. E a questão dessa mulher, dessa mãe especificamente, gente, me faz lembrar de outras leituras que eu já compartilhei aqui com vocês. Recentemente eu publiquei uma resenha do livro Carapaz, da italiana Lisa Ginsburg, que toca também nessas questões, e eu acho que aí os livros se conversam, na questão da figura materna, da mãe, né, dessa figura de família, e dessa dificuldade em que essas mulheres têm, nesses casos, de se adequar a uma imposição social, né, o quanto é difícil para elas de se adequar nessas obrigações sociais da época, em serem mães, e serem donas de casa, etc. E elas precisam romper com isso de alguma maneira, né? Acontece isso com a Glória lá do Carapaz, da escritora Lisa Ginsburg. E isso também acontece com a mãe da personagem M, no livro Cramp, que eu resenhei lá no blog da Maria José Ferrada, e que nós discutimos no nosso clube de leitura aqui da Acrópole. E também eu acho que nesse caso dialoga bastante com a personagem Cláudia, do livro Os Abismos, da colombiana Pilar Quintana. Todas essas mulheres são oprimidas de alguma maneira. E tem que lidar com uma coisa que elas nem sonharam para si mesmas, que é a maternidade. Mas esses 4 livros, eles escolhem caminhos muito diferentes para essas personagens, e também os outros personagens que compõem essas intrigas, essas tramas, também fazem relações com outras questões. E esse general, pessoal, que adora exibir suas medalhas, que mora nesse país quente, que é esse pai de família aí um tanto quanto estranho, que era braço direito do ditador e passa a ser persona non grata. O que acontece com esse cara? Como ele não tem mais um norte na vida, porque tudo que ele fez na vida foi pelas questões militares e de apoio ao governo, e ele se vê simplesmente sem perspectiva quando ele é afastado do governo. Então ele passa a ser uma pessoa, como eu posso dizer, ele instaura uma autocracia dentro da própria família. Ele começa a impor regras muito rígidas, como se estivesse num quartel, e quer colocar na linha, segundo ele, todas as pessoas da família que não respeitam a figura dele, segundo ele. E ele vai ter muitos problemas em relação a isso, porque essa família, como eu disse, ela é disfuncional em muitos sentidos, e quando ele decide aplicar essa autocracia é que as coisas se intensificam ainda mais. E os filhos que não se dão bem, principalmente a Cassandra e o Caleb, né, que já são um pouquinho mais velhos do que a Cália, eles vão precisar unir forças para lutar contra esse autocrata, contra esse ditador da família, esse ditador dentro de casa, que tranca os personagens em casa e não deixa que eles saiam. E uma das coisas muito interessantes, gente, que eu acho que dialoga com todo esse panorama, com toda essa leitura que pelo menos eu faço do livro, é a gagueira desse autocrata, desse ditador da família. Esse general, ele é gago, e é muito legal que muitas vezes ele pronuncia o nome dos filhos sempre com uma cacofonia, com uma repetição, né, com uma gagueira ali que é Cacassandra, Cacaleb, Cacalia, né, o Cacalia. Ou seja, dá uma cacofonia, essa gagueira dá uma cacofonia que remete, pelo menos no português, a caca, a merda, a cocô.
para bem falar a palavra correta, né? E essa questão das fezes, elas aparecem no livro em algumas instâncias. E as fezes e as moscas, né? Então é uma coisa que tá desde da fala, né? Da pronúncia dos nomes das crianças pelo pai, e dessa relação com toda a merda instaurada no país e instaurada também dentro dessa família. Então é um livro cheio de sarcasmo, cheio de ironia, cheio de situações que a gente pode fazer uma leitura com certeza e relacionar a alguns regimes que acontecem ao redor do mundo e que algumas pessoas insistem em negar. E é por isso, gente, que eu aplaudo muito esse livro, dou meus parabéns à escritora, a Elaine Vilar Madruga, também dou os parabéns à tradutora, eu vou de novo aqui repetir o nome dela, que é Carla Fortino, e também para toda a equipe da Instante que decidiu apostar nesse livro, né? Decidiu apostar no mercado brasileiro, e eu acho que foi assim um acerto muito grande. Inclusive o catálogo da Instante é bastante interessante, gente. Embora seja um catálogo pequeno, é um catálogo bastante interessante, tem livros muito bons, sobretudo da literatura brasileira e também latino-americana. Espero que vocês tenham gostado da resenha, pessoal, e escreva aqui nos comentários o que vocês acharam da narrativa, da sinopse desse livro, se é um livro que interessaria vocês a lerem, e se vocês já leram outras coisas parecidas com esse tipo de narrativa, e também se vocês já leram algum livro dessa editora. Aproveito o momento para dizer, gente, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, interagir o máximo que você possa com o canal para que a plataforma entenda que o nosso canal aqui é relevante. Tem vários links que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Um deles é da Amazon. Se você for comprar qualquer item na Amazon, qualquer mesmo, seja livro ou outras coisas, use o link que está aqui na descrição, porque assim você colabora com a Acrópole. A gente ganha uma comissão por qualquer venda feita a partir daquele link. Então fica aí o convite, caso vocês forem comprar alguma coisa, usem o nosso link. E é isso, pessoal, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!